O que é o batismo nas águas? Batismo nas águas. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 10. Então, é o que é o batismo nas águas. É uma ordenança divina. Assim como a ceia do Senhor, o batismo é uma ordenança de Jesus para a sua igreja, né? A ceia, o batismo nas águas, arrependimento, né, do pecado, dos erros, de tudo aquilo que desagrada a Deus, né? E converter a Cristo, visto que muita gente está se arrependendo de muitas coisas que se fazem, né? Então, arrepender não quer dizer converter, não. Arrepender, a gente arrepende de muitas coisas. Mas converter, a gente converte para a direita, para a esquerda. Mas a Cristo é o nosso coração, a nossa vida. É a gente confessar que Jesus é o nosso Senhor e andar segundo a ordem divina. Então, o batismo, como a ceia, é ordenança divina. Primeira ordenança divina, batismo. Segunda, a ceia. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Né? Onde Jesus diz, portanto, ide por todo o mundo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo quanto Jesus os ensinou. Né? Então é um texto bíblico de referência, né? Do que é o batismo, onde o próprio Jesus, né, diz aí, esta é a ordenança que eu deixo para que vocês cumpram, para que vocês façam. 28, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, arrependimento, converter a Cristo, batizar, participar da ceia, né? É ordenança divina para todos aqueles que vêm a Cristo, que aceita a fé em Cristo Jesus, né? Se tornando aí membro do corpo de Cristo, se tornando aí testemunha fiel a Cristo, como está lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, testemunha fiel de Jesus Cristo. Mas nós precisamos aí, né, ensinar as nações, as pessoas, para que elas possam entender o plano salvífico e assim elas poderem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para poder ser salva. Marcos 16, 15 e 16. Jesus dá uma ordem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ordenança divina. A palavra batismo significa imergir. Imergir é mergulhar por completo, né? Imergir, mergulhar. Ao longo da história, outras formas de batismo, né, surgiram, né? Heresias do batismo, né? E aí nós vemos aí o surgimento delas.
aspersão, aquela que só molha o raminho ou a ponta dos dedos e asperge na cabeça da criança, catolicismo. Também nós temos aí ablução, que é banho. Contudo, analisando as escrituras, nós entendemos que o batismo é uma identificação com Cristo em sua morte e ressurreição. Adotamos apenas o batismo por imersão de corpo. Por imersão de corpo. Então, o batismo é o quê? O batismo é uma identificação daquela pessoa que quer servir a Jesus, participar, ser batizado, cumprir a ordenança de Cristo, mergulhar, imergir em comunhão com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Trindade Santa. E falando da Santa Ceia, ou da ceia, é uma comunhão contínua. Todo mês o crente batizado participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Então fala de comunhão contínua. Todo mês participa do corpo e do sangue, né? Jesus participou com os discípulos e disse que desejou muito participar, porque depois dessa só iria participar novamente com os discípulos, com os salvos, nas bodas do Cordeiro no céu, no reino do meu Pai. Então, saiba disso, né? Nós vemos aí que o batismo por imersão de corpo, nós lendo as escrituras, nós entendemos e adotamos aí, por imersão de corpo inteiro, né? Pois não temos dúvida, né, de que essa é a maneira praticada do Novo Testamento. João 3:23, Atos 8:38-39, né? João 3:23, João capítulo 3, versículo de número 23. Rapidinho aqui para nós conferirmos aqui, né? Para ninguém ficar enganado, para não dizer que eu não estou falando o que está na Bíblia. João 3:23 diz assim: Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Muitas águas, para quê? Para imergir, para mergulhar por completo, né? Então, havia muitas águas, João batizava ali naquelas regiões ali, né? Nas regiões ali de Enom, junto a Salim, onde tinha muitas águas para poder imergir as pessoas que estavam se batizando. O batismo nas águas é um testemunho público de nossa fé em Jesus, né? Então, o batismo nas águas é um testemunho público nosso com Jesus, né? Falando o seguinte: a minha fé é em Cristo. Então né? O batismo nas águas é o testemunho público de nossa fé em Jesus. Ele segue a fé que nos leva à salvação. O batismo segue a fé que nos leva à salvação. Quem que ele for batizado será salvo. Então é uma fé em Cristo que nos leva a ser salvo. Se nós não tivermos fé em Cristo, nós não seremos salvos e também não vamos andar segundo a fé em Cristo, a crença em Cristo. Contudo, o batismo não é garantia de salvação. É parte do processo. Marcos 1, 4-5. Marcos 1, 4-5. Né? Marcos 1, 4-5 diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Não é garantia de salvação. A pessoa que se batiza, ela precisa permanecer firme no Senhor Jesus Cristo, se desviando do erro, do pecado, porque o batismo é uma parte desse processo. Simboliza que a pessoa arrependeu e ela precisa converter a Cristo para poder e perseverar para ser salvo, né? O batismo simboliza o sepultamento do velho homem e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Romanos 6, de 1-8. Né? Nós vemos Romanos capítulo 6, versículo 1 até o 8. Nós não vamos ler
todo, mas eu quero ler só o verso 3 que diz assim: ou não sabeis que todos quantos formos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então tá aí. É necessário que a pessoa creia para então ser batizada. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Então precisa crer para poder ser batizado. Por isso é importante salientar que não concordamos com o batismo de criança, pois as crianças não possuem autocrítica suficiente para tal discernimento e não há respaldo bíblico para que eles sejam batizados, né? Jesus diz que não impeça as crianças de vir a ele, porque das tais, as tais é o reino dos céus. Então, Jesus nunca batizou criança, os discípulos nunca batizaram, João não falou sobre isso, então nós também não batizamos criança. A preparação dos candidatos, né? Antes de descer as águas batismais, é importante, não pode faltar, né, ao novo candidato ou ao novo convertido, ou seja, não pode faltar o discipulado, o ensinamento das escrituras, para que ele saiba o que agrada a Deus, o que não agrada, o que Deus quer que ele faça, o que ele não faça, né? A igreja precisa ensinar. Só devem ser batizados pessoas que reconheçam publicamente sua condição de pecador e confessem que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Para isso é necessário que conheçam os fundamentos da fé, né? Conheça a palavra de Deus, conheça as ordenanças, conheça as partes, né? A palavra que fala sobre, né, essa matéria. O obreiro, né? O obreiro precisa instruir, né? Os candidatos sobre a necessidade e importância do batismo nas águas, observando as convicções pessoais, individuais, para que se evite batizar aqueles que ainda não sejam preparados, não estejam preparados. Então é preciso ensinar como é a vida, é preciso saber a vida dele na sociedade, o testemunho dele diante de Deus, diante das pessoas ímpias, diante de todas as pessoas, para ver se a pessoa realmente está preparada para batizar. Às vezes você batiza uma pessoa que ainda não, que compra, não paga, uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que desonra o pai e a mãe, uma pessoa que vive uma vida dissoluta na sociedade, que não está nem aí para nada. Então é preciso arrepender e converter a Cristo. É preciso ensinar para que ele possa ser batizado. João Batista, instruindo sobre o batismo, disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. O candidato ao batismo precisa estar consciente desta verdade, né? Ele precisa ter plena convicção que Jesus Cristo é o Senhor de sua vida. Então, é preciso ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que desvia do mal, pessoa que dá um bom testemunho por onde ele passar. Olha só, deixar para trás. O que a pessoa precisa fazer? Deixar para trás adoração a outros deuses, apresentar testemunho irrefutável diante de Deus, ser uma testemunha fiel, dar um bom testemunho diante de Deus, diante da igreja, diante das pessoas, né? Diante do mundo. Participar da instrução para os candidatos ao batismo, demonstrar o amor genuíno pela palavra, estar convicto de que em Cristo as coisas velhas já passaram, segundo as Coríntios 5,17, mas se alguém está em Cristo, né, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se for casado ou casada, deve ser legitimamente e legalmente tendo e mantendo leito sem mácula, ou seja, é preciso ser casado com uma mulher só, com um homem só, e não pode viver na prostituição, no adultério, na fornicação. Então é preciso, né, manter a sua vida certinha com a família. Não pode ser espancador de filhos, não pode bater na esposa, no esposo, não pode trair. Isso é
leito é manter leito sem mácula. Está orientado, né, quanto à importância de ser ofertante e dizimista fiel, né? É preciso ser ofertante, é preciso ser dizimista fiel na casa do Senhor. É preciso estar orientado quanto à necessidade de participar assiduamente da ceia do Senhor, né? É preciso participar da Santa Ceia, né? Mensalmente, não pode faltar, tem que estar na ceia. Isso é depois já do batismo, né? Outra parte interessante, está liberto de qualquer tipo de vício. Bebida, cigarro, drogas, pegar o celular. Celular é vício. A pessoa não consegue se conter, é dominado por ele. Qualquer coisa que se deixa ser dominado é vício, né? Deixar de ir no culto para assistir uma novela, uma televisão, é vício. E não agrada a Deus. Então é preciso estar liberto de qualquer tipo de vício. Obter a autorização dos pais se for menor de idade. É preciso que os pais autorizem. Se a pessoa é obediente, se não é uma pessoa maldizente, se não dá mau testemunho, então isso é importante. Então, é isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, né? Mais uma vez, louvado seja o Rei da Glória. E que Jesus continue abençoando vocês.